Mas assim, o quanto demora para eu chegar num patamar de ganhar 20 mil reais por mês, dando aulas de yoga, sendo professor de yoga? Como é que eu faço para me valorizar mais? O que eu acredito é que esse período de tempo, para uma pessoa que sai do zero, que já não faz, tá? Uma pessoa que não faz, está saindo do zero. Quando que ela pode chegar em 20K? Como é que ela faz esse processo todo de transformação, esse passo a passo? Eu acredito que em 1 ano e meio, uma pessoa que sai do zero, não faz nada para merecer ser valorizado, ela vai ser valorizada em 1 ano e meio. Em 1 ano e meio, ela consegue chegar no patamar de 20 mil. Tem as suas exceções? Tem. Tem pessoas que podem chegar nisso muito mais rápido. E tem pessoas que nunca vão chegar porque não querem se transformar. Agora, se você está num patamar um pouco mais para cima, então você está aí num patamar de 6, 8 mil reais, quando que eu posso chegar a 20? Eu acredito que em 6 meses você chegaria. Se você seguir o passo a passo do que eu venho ensinando, em 6 meses você chega nesse patamar. Então esse é o período de tempo que eu acredito que as pessoas podem e vão chegar ao patamar de 20 mil reais, porque tem várias pessoas chegando. Agora tem que ver qual é a sua atitude em relação a isso. Se eu não receber o feedback, se eu não pegar esses feedbacks, se eu não enxergar o feedback como uma ferramenta interessante, o que pode acontecer? Normalmente, na minha percepção, o que vai acontecer é que você não vai enxergar o que você precisa desenvolver. E há um momento em que esse professor, que talvez seja você, esteja estagnado, porque você não consegue enxergar aquilo que precisa crescer, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que você precisa alterar. E aí, quando você não faz isso, você está perdendo chance. Você está patinando e não vai subir os graus, aí, os degraus de uma escadaria de sucesso e de evolução. Então, essa é a forma como eu enxergo. Se você quer se desenvolver, você tem que, paro tudo e eu tenho que mudar aquelas atitudes que alguém, ou que eu enxergo, que eu preciso mudar. Tá? Ou que alguém me direcione. Existe um melhor momento, Dani, para que eu faça, para que eu colha esses feedbacks? Cara, o que eu posso falar para vocês é assim, todos os momentos são relevantes. Todos eles. Cada momento, literalmente, cada momento que eu colho feedbacks dos meus alunos são relevantes. E quando são esses momentos? Eu colho feedbacks dos meus alunos quando eu estou dando aula. Dependendo da forma como o aluno reage, eu estou coletando feedbacks. Eu coleto feedbacks do meu aluno quando antes de começar a aula, depois que terminou a aula. Eu coleto feedbacks dos meus alunos quando eu faço uma conversa. Por exemplo, entrou uma amiga minha aqui que espera que vai ser uma futura aluna da minha escola. E aí, hoje ela me mandou um áudio falando como foi a aula experimental com uma pessoa da minha equipe. Aquilo para mim é um feedback. Aquilo, para mim, funciona. Tudo que ela me falou ali, cada detalhezinho que ela falou, funciona para que eu cresça, para que a minha equipe cresça, para que a minha escola cresça. Então, quando eu estou receptivo para isso, e eu poderia, sei lá, ela não falou nada que eu poderia ver como negativo, mas digamos que ela me falasse que a aula da instrutora da minha equipe, da professora da minha equipe, tivesse sido fraca. Em todos os aspectos. Digamos que ela não tivesse gostado da aula porque ela tivesse achado a aula fraca. E ela tem abertura para me falar isso. Então, a partir do momento que eu dei essa abertura e que ela começa a falar isso, eu pego essa informação e o que eu vou fazer? Olha, fulano da minha equipe, você deu essa aula experimental e a pessoa ela achou a aula fraca. O que a gente pode mudar numa próxima aula para que essa aula não seja fraca? E fraca, eu não estou falando de técnicas musculares, não estou nem falando disso. Eu estou falando de técnica fraca em todos os sentidos. Poderia ser uma aula fraca em termos energéticos. Poderia ser uma aula fraca em termos de conteúdo, como eu já falei aqui. Então, quando eu recebo esse feedback e eu abro a minha antena para feedbacks o tempo inteiro, eu consigo crescer, eu consigo me desenvolver. E aí eu não estou falando só de mim, eu estou falando de todo mundo que tem ali uma equipe de trabalho, no meu caso eu tenho escola. Mas se fosse só eu como professor isolado, único, se eu tiver com a antena ligada, tudo que me vem de informações são informações que me alimentam, por isso o feedback, me alimentam para que eu cresça, para que eu me desenvolva, para que eu faça um trabalho diferenciado. Tá?